Agora na lição Ferramenta Curva, nós estamos começando uma sequência de lições sobre desenho no Corel, né? Nós estamos aqui no capítulo Desenho no Corel. Então, eu diria que essa é a parte mais divertida de ficar aí descobrindo coisas no Corel, de ficar brincando com o Corel, certo? Então, nós estamos começando aqui com as ferramentas de curva, que são as ferramentas que permitem realizar desenho mais próximo da realidade, no sentido de simular, né, um desenho que a gente possa fazer com a caneta, com um pincel ou com tinta mesmo, certo? Então o Corel criou recursos diferentes para ocasiões diferentes, por exemplo, para quando você quer simplesmente desenhar à mão livre, por exemplo, ou para quando você precisar desenhar com muitas curvas, ou quando você quer desenhar somente com retas, e também para desenhar mais rápido. Então tudo vai depender de vocês testarem cada uma dessas ferramentas e se familiarizarem com o que melhor se encaixa com o seu modo de desenhar. E para quem gosta de desenhar, eu vou dizer que o Corel sim dá para desenhar, tanto utilizando o mouse, ou se preferir, pode utilizar uma mesa digitalizadora também. Porém, independente de qual o seu modo de desenhar com o Corel, vocês vão passar por um processo de adaptação. O importante é encontrar uma harmonia entre o seu modo de desenhar e o recurso do Corel. Então tenho certeza que quando esse encaixe estiver perfeito, vocês vão adorar desenhar no Corel. Então começando, a gente vai vir aqui, vamos pegar a ferramenta Mão Livre, é o primeiro item aqui de cima. E ele faz um traço contínuo, como se a gente estivesse mesmo aí desenhando ou escrevendo, certo? Se eu quiser fazer uma forma e fechar, ele ajuda para fechar a forma também. E se eu der um clique simplesmente, eu faço linha reta. Eu dou um clique e quando eu dou o segundo clique, ele faz a linha reta, certo? E agora vocês observem aqui em cima, na barra de propriedades dessa ferramenta, a gente tem a opção de, por exemplo, mudar a espessura da linha, que eu botei a linha mais fina, posso botar mais grossa também. Aqui no meio, a gente tem a opção de escolher o tipo de traçado que a gente quer de linha. Por exemplo, se eu botar pontilhado, existem aqui várias opções de pontilhado, né? E existe também a opção, inclusive, aqui de editar esse pontilhado. Então aqui, por exemplo, a gente vai desenhar, e aqui ao lado está o exemplo de como é que vai ficar o pontilhado. A gente traceja mais ou menos a espessura que a gente quer. E aqui eu posso marcar mais ou menos como é que eu quero o meu desenho, certo? Tirar aqui. E aqui vai ficar mais ou menos como é que vai ficar o meu tracejado. Posso também mexer aqui, certo? Vou dar um adicionar aqui para a gente ver. Deixa eu diminuir o tamanho da linha, botar 2 pontos, para a gente ver como é que ficaria esse desenho que a gente acabou de produzir, certo? Outra opção que nós temos, vou selecionar essa linha aqui maior, é que aqui a gente acabou de mostrar as opções de traçado de linha. A gente tem a opção de também botar aqui a terminação dessa linha, por exemplo. Se eu quiser botar aqui uma seta, lá de cá outra seta também, certo? Então a gente tem essas opções aqui. Outro item que a gente tem aqui, essa opção aqui, fechar a curva. Então se eu clicar nela, ela vai fechar a curva para a gente. Ele vai ligar esse ponto com esse ponto e fechou a curva. Deixa eu fazer com essa aqui também, fechar a curva. E outra opção legal que a gente tem aqui, que é importantíssima, eu diria, que é essa opção aqui de suavização à mão livre. Aqui a gente está trabalhando com o máximo de suavização, que é o 100%. Deixa eu apagar isso aqui para a gente trabalhar com isso melhor. Vou mostrar para vocês uns exemplos como é que é isso. Vou diminuir aqui a suavização, vou botar por exemplo aqui 12. E vocês observem que ele vai criar muito mais pontos aqui na minha linha.
Aliás, a gente chama isso aqui de nós. A gente tem muito mais nós na linha. Esses nós, inclusive, a gente pode editar. Essa aqui é a ferramenta de editar o nó. Eu simplesmente clico aqui e posso mexer no nó, certo? Mas aqui a gente tem uma linha com muitos nós. Vamos voltar aqui para a ferramenta e vamos botar para suavizar de novo em 100%, que é a suavização mais alta. Deixa eu dar um F4 para a gente abrir. Vou traçar aqui para vocês verem. Você vê que a linha fica muito mais suave. E olha a quantidade de pontos. A gente tem muito menos pontos, muito menos nós. Tem um aqui no final, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Então a gente tem muito menos nós do que esse aqui, em que a forma não esteve suavizada. Então a gente pode trabalhar aqui com a forma mais suave ou menos suave, certo? Deixa eu dar um F4, apagar isso aqui para a gente ir para a próxima ferramenta. Então vamos ver aqui agora, trabalhando com linha reta. É muito simples, ele só vai traçar a linha reta, eu tenho que segurar e soltar. Pressiono, seguro e solto. Se eu der um clique, ele não faz. Tá vendo? Eu tenho que segurar, soltar, fazer. Isso aqui é uma ferramenta boa para quem precisa trabalhar com, por exemplo, desenho técnico, que queira desenhar uma grade, um grid, para trabalhar em cima de outra coisa, certo? No geral, para quando a pessoa precisa traçar linhas retas, certo? Vou apagar elas aqui, para a gente ir para a próxima ferramenta, que é o Bezier. E o Bezier é uma das ferramentas de desenho mais utilizadas no Corel, junto com a caneta que vou mostrar um pouco mais à frente. Então ela vai permitir que a gente faça linhas curvas. Eu vou mostrar aqui para vocês. A gente vai criar aqui uma sequência de linhas, tá vendo? Curvas. A gente tem o controle dessas linhas, certo? Com essas setas aqui direcionais. A gente pode desenhar da forma como a gente quiser. E essa aqui é uma boa ferramenta para a gente desenhar a partir de um esboço que a gente queira traçar por cima do esboço, por exemplo. Certo? Deixa eu fechar ela aqui. Aliás, ela não fechou. É importante que a gente feche as formas, né? Deixa eu fechar isso aqui. Simplesmente para o nosso trabalho é melhor que a gente trabalhe com as formas fechadas. Agora eu vou apagar aqui para a gente ir para a próxima ferramenta, que é a ferramenta, aqui embaixo, que é a ferramenta mídia artística, que aliás, mídia artística é uma ferramenta muito boa, ela vai nos dar muitos recursos, e eu fiz um vídeo especificamente para falar de mídia artística, para a gente poder aprofundar mais nos recursos deles. Então não vou falar agora, vamos pular para a ferramenta caneta. Então em caneta, a gente vai ter um recurso muito parecido com o Bezier, praticamente a mesma coisa, se não fosse as opções que a gente tem de trabalhar com as teclas de apoio, que são essas que eu coloquei aqui embaixo. Então, por exemplo, eu clico aqui para deixar esse ponto, certo? E aqui eu vou coordenar a curva, eu estou pressionando o meu mouse para fazer esse arraste aqui, para desenhar essa curva, e por exemplo, se eu segurar o Alt, eu posso mover o ponto, certo? Eu estou aqui movendo o ponto segurando o Alt e pressionando a tecla do meu mouse também. Estou com o mouse pressionado. Então eu vou soltar aqui, certo? Para mostrar para vocês agora a opção de C. Em C, eu vou pressionar o mouse aqui para fazer uma curva, tá vendo? Eu seguro o C do teclado e eu posso trabalhar, ó, só com a curva aqui desse lado de baixo. Vou soltar aqui. Tá vendo que a curva agora vai continuar a partir desse ponto aqui. Vou soltar, vamos dizer que eu quero continuar aqui e a curva vai continuar desse ponto, certo? Então essa ferramenta, a caneta, ela é um pouco mais completa do que o Bezier. Então ela é muito útil quando você está fazendo um traçado, você está copiando um esboço, por exemplo, em que as curvas são muito mais complexas, mais trabalhosas. Então você vai utilizar a caneta e os recursos das teclas de apoio, aqui o Alt, o C e o Shift. Eu vou fechar aqui essa forma aqui e vou mostrar para vocês que o Shift é muito simples. A gente clicando aqui para desenhar, se eu seguro, por exemplo, o Shift, ele vai criar somente linhas retas. Estou segurando o Shift agora e ele cria linhas retas. Então é uma ferramenta que eu também posso criar linhas retas se eu precisar.
Tudo bem? Então vamos apagar aqui agora, para a gente poder seguir para a próxima ferramenta, que é a ferramenta Bspin. Bspin. Então serve para fazer curvas mais suaves com menos nós, certo? Olha como é que ela trabalha. Dou um clique aqui e ela já vai puxando para mim, fazendo uma curva de uma forma mais suave. E ela fechando a curva, ela faz uma suavização também. Então essa é uma ferramenta ideal para você criar um objeto com muitas curvas de uma forma rápida e que o formato final fica mais suave também, certo? Agora eu vou apagar aqui para a gente seguir para a próxima ferramenta, que é a ferramenta Polilinha. Então a polilinha parece uma ferramenta de traço de linha, mas quando você segura e pressiona o clique do mouse, ela se torna uma ferramenta de mão livre. Por exemplo, está vendo que parece uma ferramenta de linha simplesmente? Mas se eu segurar o mouse, eu passo a fazer uma mão livre aqui, um desenho de mão livre. E aí soltando, ele volta a ser linhas retas, certo? Então é uma ferramenta ótima quando você precisa combinar a mão livre com linhas retas de forma rápida, certo? Então vou apagar aqui para a gente seguir para uma próxima. E agora a gente vai ver curva de 3 pontos. Permite fazer curvas simples marcando o início e o fim. Então eu vou clicar aqui, segurar, né? Cliquei ao início, segurei, soltei, eu tenho o fim. E quando eu soltar, eu faço uma curva, ou para cima ou para baixo. É uma ferramenta muito simples de se utilizar, né? Você marca o início, marca o fim e aí você solta aqui onde você quiser fazer a curva. É uma ferramenta útil para quem quer trabalhar, quem precisa trabalhar com curva e não quer se preocupar de como é que vai desenhar os nós, os pontos. Clica só no início, clica, segura e solta só no início e no final e aí você traça a curva como você bem quiser, certo? A desvantagem é que as linhas vão ficar todas soltas, você não consegue conectar. Se eu precisar conectar, eu venho aqui, clico sobre ela, seguro e vamos dizer que eu quero esse ponto aqui mesmo e solto e aí manipulo a curva, certo? Então essa foi a ferramenta curva de 3 pontos, vou fechar aqui. Para a gente ver agora a ferramenta desenho inteligente, que é essa última opção. Essa ferramenta desenho inteligente parece com a ferramenta desenho à mão livre, porém a gente vai ter mais algumas opções. Então, por exemplo, desenhando aqui como se fosse a mão livre, pelas opções que eu tenho aqui em cima já marcado, o que ela vai fazer? Ela suaviza o desenho um pouco, certo? E faz um reconhecimento da forma. Por exemplo, deixa eu botar aqui para suavizar bem alto e reconhecer a forma bem alta. Agora eu vou desenhar, por exemplo, aqui, tentar desenhar uma circunferência e ela vai reconhecer mais ou menos. Vou fazer de novo. E ela reconhece uma circunferência. Se eu fizer um triângulo, por exemplo, um quadrado. Então essa ferramenta aqui, desenho inteligente, ela reconhece as formas, né? Ajuda para quem quer desenhar rapidinho, né? Desenhar aqui um. Certo? Ela faz o reconhecimento da forma e suaviza também. Então, como se fosse a ferramenta desenho livre, porém inteligente. Então, essa foi a lição aqui de desenho, de ferramentas de curva, de desenhos em curva. A gente viu todas essas opções aqui abaixo, certo? Então, essa foi a ferramenta curva e a gente continua vendo o capítulo desenhando no Corel na lição seguinte. Então, até a próxima lição.